Elton Alves Ribeiro de Carvalho Júnior nasceu em 8 de julho de 1974, na cidade paulista de São José dos Campos. Médico gastroenterologista, foi responsável pela implantação do SAMU no maior município do Vale do Paraíba. Na pandemia, trabalhou na linha de frente contra a Covid-19, atuando em pronto atendimentos e UTIs da região. Por 2 vezes consecutivas, foi eleito vereador de São José dos Campos, em 2016 e 2020, estando entre os 3 mais votados da cidade. Em 2022, conquistou pela primeira vez uma das 94 cadeiras da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Dr. Elton atua em 5 comissões da Alesp na 20ª legislatura. É coordenador da Frente Parlamentar de Gestão de Riscos e Desastres e também está à frente da Frente Parlamentar de Prevenção ao Suicídio. Líder do PSC na Alesp, Partido Social Cristão, o deputado é o porta-voz da sigla no maior parlamento estadual da América Latina. Olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Começa agora o Conexão Paulista, programa que aproxima você das decisões políticas do estado de São Paulo. Informação de muita qualidade, claro, sempre a serviço da população. Hoje destacamos o trabalho dos parlamentares da Assembleia Legislativa de São Paulo, com foco na saúde, um direito tão essencial e importante para que cada cidadão que vive no maior estado brasileiro deve ser garantido. Conexão Paulista recebe o deputado estadual Dr. Elton, líder do PSC, Partido Social Cristão, aqui na Assembleia Legislativa. Deputado, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar nosso convite. É um prazer para mim estar aqui no Conexão Paulista. Obrigado, Mariana, a Nani e também o Thales. Vai ser um momento de importante bate-papo, principalmente sobre saúde. Muito obrigada. Deputado, hoje também ao meu lado para me ajudar a tocar o programa, Thales Maurício, chefe de redação da Rede Alesp, e nossa jornalista, apresentadora do podcast da Alesp, Nani Cox. Muito obrigada pela presença de vocês, sejam bem-vindos. Obrigada, Mariana, por me receber aqui no programa. Obrigado mais uma vez, Mariana, e a todos, e ao deputado também. Vamos bater um papo. Bem, começamos então com um trecho, Dr. Elton, de uma das suas falas, falando justamente sobre a liderança do PSC, que o senhor toca aqui na Casa de Leis. Vamos assistir. Uma questão tão importante que é a depressão. A depressão hoje ela acomete 264 milhões de pessoas no mundo. E essa patologia tem se tornado tão frequente nos dias atuais que tem culminado com um estado de tristeza e de ansiedade que pode culminar com momentos de intensa depressão e até do suicídio. Deputado, essa sua fala corrobora muito bem uma das principais bandeiras do senhor hoje aqui na Assembleia Legislativa, um dos carros-chefes do senhor, que é a saúde. Antes da gente se debruçar sobre esse tema, gostaria que o senhor começasse falando para nós sobre como é esse desafio, então, né, de fazer parte e ser líder do PSC aqui dentro da casa, partido da base aliada do governador Tarcísio de Freitas. Sim, eu entrei para o PSC, saí anteriormente do MDB. Tive que fazer a migração em virtude da possibilidade de concorrer a uma vaga aqui na Alesp. E saindo pelo PSC, eu tive a oportunidade, eu e mais um deputado, que é o Elinho Zanata, nós acabamos conseguindo entrar nesse pleito 2 pelo PSC. Eu estive desde o começo da campanha linkado com a campanha do nosso governador Tarcísio. E acredito que, pelo foco de trabalho que ele tem apresentado, as coisas que tem demonstrado, eu acho que vai ser muito importante para que a gente possa fazer o estado de São Paulo andar. A base está bastante forte e eu creio que isso vai trazer resultados para São Paulo. Mas o desafio é grande, deputado. É grande porque os temas são tão amplos. A gente trata de temas para todo o estado e a gente tem que também entender o estado de cada um com as suas regiões, com as suas particularidades, com as suas necessidades, e por isso que é tão importante que cada região tenha os seus representantes. Eu represento basicamente, a priori, a região do Vale do Paraíba. Por ali nós tivemos apenas 2 deputados estaduais eleitos. E por causa disso, ainda sendo um dos 2 médicos que fazem parte de todo esse grupo de deputados,
eu creio que tem uma responsabilidade muito grande quando eu venho tratar sobre temas de saúde. Thales, abordando o tema de saúde. Sim, a saúde é a principal bandeira do senhor, não há dúvidas, até mesmo porque o deputado é médico, né? Mas antes da gente começar a se debruçar sobre os diversos temas que a gente tem aqui, eu só queria entender, e se o senhor puder explicar para o nosso telespectador, por que um médico deixou a área da medicina, acredito que não totalmente, mas Sim. resolveu entrar na política, né? O que move o senhor? Na verdade, quando eu tomei a primeira decisão de entrar para a política, foi aos 46 do segundo tempo, na minha primeira eleição para vereador em São José dos Campos. Muitas pessoas vieram me abordar sobre a necessidade de ter alguém com um olhar mais de cuidado com saúde ali na minha região, em São José dos Campos. E eu sempre fui muito próximo das vivências e do relacionamento com os pacientes. Às vezes os médicos são cobrados dizendo que acabam se distanciando dos pacientes. Eu sempre tive uma facilidade de relacionamento. E por causa disso as pessoas falaram, poxa, mas você é tão próximo, você traz e sempre está buscando resolver os problemas, mesmo diante de situações que às vezes, por exemplo, no trabalho do SUS é tão difícil. E aí, por causa disso, começaram a me incentivar. Também tem uma questão ligada à minha fé, né? Eu sou evangélico da Igreja Batista e eu sempre pensei que eu poderia fazer um pouco mais do que aquilo que eu já tinha recebido da cidade, da parte de Deus, sobre tudo aquilo que eu estava fazendo, trabalhando como médico. E aí eu senti que eu precisava fazer algo mais. E por que não me candidatar? Fui a vereador e à medida que isso foi acontecendo, eu falei, eu consigo, mesmo sendo médico, atender 1, 2 pessoas a cada vez, mas a gente precisa de ações públicas, políticas que possam assistir muitas pessoas ao mesmo tempo. E por que não participar da política? A gente fugiu da política por muito tempo, mas eu acho que todo cidadão de bem precisava se interessar mais para que ele pudesse trabalhar, ajudar de uma forma ou de outra na política, seja por meio de pleito, seja por meio de estar acompanhando, cobrando os seus parlamentares para fazerem as melhores medidas políticas para o bem da população. Agora, deputado, o senhor também atuou na linha de frente da Covid-19, né? Tinha ali também atividades parlamentares, como é que foi esse momento? Sim, a gente também vivenciou nesse tempo uma dificuldade. Como que a gente ia ter o parlamento funcionando quando se exigia o isolamento? E uma das experiências foi que a gente teve que se reinventar. E às vezes as reuniões do parlamento eram realizadas também online. Era necessário haver as discussões, as votações, tudo isso aconteceu da mesma maneira como aconteceu nas escolas. Agora, o trabalho no olho do furacão, que é o estar ali no atendimento direto, e eu estive também nesse atendimento. Eu estive à frente da emergência de um hospital na minha região, um hospital privado. Estive acompanhando todos os trabalhos que eram realizados também pelo SUS na região. Graças a Deus, em São José dos Campos, todo esse trabalho teve muitos bons resultados. Nós perdemos, infelizmente, pessoas. A Covid não foi fácil e não foi fácil principalmente para os profissionais da área da saúde. Eu trabalhei na UTI, então eu me lembro de quantas vezes eu entrava, saía de plantão ou entrava na emergência. E eu cheguei em uma virada de ano, depois de uma grande aglomeração, que eu acho que foi bem na virada do ano de 2020 para 2021, uma enxurrada de pessoas aparecendo no hospital e eu permaneci no hospital trabalhando por 70 horas. Então isso também marcou, porque foi um desgaste não só físico como mental. E a gente chegou ao limite, ou talvez tenha passado do limite do aceitável para aquele momento. Foi muito triste, a gente teve muitas vitórias, mas também tivemos muitas conquistas. Deputado, como nós falamos na abertura do programa, né, além do senhor ser cirurgião, o
senhor também é membro da Comissão de Saúde aqui na Assembleia Sim. Legislativa, até muito por conta da sua profissão de base como médico, acabou se enveredando para essa, entre outras comissões, mas essa principalmente. E o senhor tem grandes falas marcantes, inclusive aqui no Parlamento, como aqui nós abrimos o programa de hoje falando, destinando seu olhar, então, para os problemas da saúde mental das pessoas, principalmente depressão, ansiedade, que são as principais pandemias, digamos assim, né, desse novo século, se a população não se alertar. Sim. E se os políticos também não fizerem políticas públicas que direcionem, encaminhem e mudem a rota desse cenário. Sim. Mariana, antigamente ninguém falava sobre suicídio e depressão. Tinham medo de falar. Achavam até que não deveriam falar. Inclusive, as mídias, o jornalismo também ficava muito aquém de falar. E o que a gente começou a aprender é que a gente precisa falar sobre o tema. A gente não fala sobre meios, não dá notícias sobre um suicídio, mas a gente precisa falar sobre a importância do tema. E quando a gente diz para uma pessoa, Thales, olha, você está assistindo alguma coisa, você está passando por algum problema, eu quero estar aqui do seu lado, você já pensou em suicídio? Quando eu falo com uma pessoa, eu trago a possibilidade para ela ter alguém com quem conversar e essa pessoa pode ser um caminho para que ela busque tratamento. E tratamento para suicídio existe. Não é só psicoterapia, é uma união de duas coisas, eu digo. Tratamento psicoterápico e medicação. Com isso a gente consegue controlar. A psicoterapia é extremamente importante para que a gente possa tratar os gatilhos. Mas o pensamento, a forma como aquilo acontece, tem não só aquela imagem do pensamento repetitivo, mas tem ações hormonais envolvidas. Por isso, medicação também é extremamente importante. Agora, como é que eu faço para as pessoas buscarem ajuda? Só se você, pelo menos, estender a mão e haver a possibilidade de trazer informação. E eu noto que a maioria das pessoas tem medo de tocar no assunto. Em São José dos Campos, eu fiz um trabalho e acabei disponibilizando cartilha em muitas escolas, falei com muitos jovens, cerca de 60 mil jovens ou pessoas que recebiam a minha cartilha que falava sobre prevenção ao suicídio. Isso fez com que muitas pessoas que tinham aquele pensamento e não tinham coragem de procurar ajuda, procuraram. E elas foram inseridas, de alguma forma, num tratamento na parte de saúde mental. Agora, a gente precisa estruturar as nossas redes de saúde. Afinal de contas, o que a Organização Mundial da Saúde fala? Que saúde é o bem-estar físico, mental e social. Mas, por muitas vezes, quando se fala de saúde, Nani, todo mundo fala, olha, só saúde física? Esquece das demais. Para que a pessoa vivencie uma saúde plena, é necessário que eu dê também as outras formas de saúde. E daí, no compêndio ou na junção de todas elas, a pessoa vai vivenciar o melhor que ela tem para a vida dela. E essa é a minha vontade. Sei porque tenho 3 filhos, eu quero o melhor para eles e quero que eles, diante também dos problemas da vida, eles tenham todos os instrumentos e arcabouços possíveis para eles poderem viver o melhor para a vida deles. E, deputado, como é que a Alesp e o senhor estão trabalhando nessa questão da saúde mental? O que está sendo feito aqui que a população pode ter conhecimento e participar? Eu estou protocolando uma frente parlamentar que vai falar sobre o tema. E, através disso, eu quero trazer outros parlamentares para entenderem a demanda que temos aqui, não só no Estado, mas que seja um impulsionador para esse tipo de conversa, inclusive no nosso Brasil. Existe muita gente em sofrimento. Para vocês terem ideia, hoje no mundo, a gente já está com os dados bem defasados, que mudaram depois da pandemia. A gente tem, talvez, em torno de 800 mil pessoas que morrem todos os anos por causa do evento suicídio. Só que, de 800 mil que morrem, nós temos, a maioria deles tentam pelo menos outras 10 vezes. E as coisas acontecem debaixo do nosso nariz. E aquela pessoa, infelizmente, acaba após várias tentativas, acaba executando ou dando fim na sua vida.
E a gente não parou para enxergar. Nós estamos, às vezes, tão preocupados em enxergar o que se passa dentro de um celular ou na vida social aqui, mas esquecemos de relacionamento, esquecemos de ter algo mais pessoal. E aí, isso também é saúde, por isso que eu trago esse tema. Agora, existem projetos de lei que a gente vai poder tramitar, ajudando, inclusive, o investimento na parte de saúde mental quando a gente fala de Secretaria de Saúde. Nós tivemos o prazer de estar ouvindo também o secretário de Saúde, o doutor Eleusis, com quem eu tenho tido diversas reuniões, e eu vi, diante dos fatos e das reuniões que eu tenho tido nas minhas nas regionais de saúde, a necessidade de investimento na área de saúde mental. E aí, eu acho que ele ter trazido alguém, né, um psiquiatra, para esse escopo, para falar sobre o assunto, vai nos ajudar para que esse tema esteja cada vez mais em pauta. Deputado, a questão da saúde mental, ela acaba também trazendo para um outro debate que foi muito presente, principalmente no início do ano, que é a segurança nas escolas, porque isso acaba tendo essa conexão. Então, eu queria saber como que o senhor vê isso, como que a Alesp conseguiria discutir, porque foi muito discutido, qual que seria a saída, né, para garantir a segurança nas instituições de ensino. Infelizmente, por muitas vezes, quando se fala sobre o que aconteceu, por exemplo, na Vila Sônia, todo mundo pensa apenas na parte de segurança pública. Infelizmente, tem um papel que é do Estado, mas tem um papel que também é da sociedade civil e o papel que é das famílias. E o problema é que a gente não pode querer colocar toda a responsabilidade em somente uma das partes. O que acontece é que cada vez mais há um distanciamento das famílias, existe um maior investimento nas redes sociais, e ela não tem filtro. Não tem filtro, traz para o jovem a imagem do que é uma expectativa para a vida deles, trazendo apenas o que é bom, ele faz a comparação com a própria vida, ele começa a não conseguir distinguir o que é realidade do que é virtual e o que é real, e aí a gente vê uma confusão. Né, um rapaz que entra armado, achando como se estivesse num game. Na verdade, isso falta talvez um pouco de amadurecimento da parte desses jovens. Isso só vai acontecer por um trabalho conjunto, educação e a família. O senhor falou sobre a vinda, então, do secretário de Saúde aqui ontem, né, à nossa casa, Sim. Recentemente aqui à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E, anteriormente, também teve a vinda da ministra da Saúde, né, Nízia Trindade. E aí, dentro de todo esse debate, quando a gente fala em saúde, muito tem se falado dentro da Assembleia sobre a regionalização da saúde. Sim. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa realidade. É um tema extremamente complexo para todos os parlamentares. A regionalização era um foco que deveria já ter sido buscado na instalação do SUS no nosso país. E aí, infelizmente, isso não aconteceu. E o que a gente nota é uma dificuldade no gerenciamento para o acesso de todas as pessoas ao que ela precisa de saúde. E a gente vê que houve uma centralização, inclusive no órgão que é responsável pela determinação de qual paciente vai para onde. E o leito de vaga, quem que vai ter? Hoje, esse papel é cumprido pelo CROSS, e em conversa com o secretário, deu-se a entender que a gente acabou entendendo que talvez o CROSS ele vai acabar como uma centralidade de determinação de para onde o paciente vai. E vai ocorrer, então, uma regionalização do CROSS. Cada região ela vai ter que ter uma dispensação de vagas, também terá que ter todos os instrumentos necessários para cumprir as necessidades de saúde da população, entendeu? Causando uma descentralização, que era o que acontecia antes, não só no estado, mas eu acredito que em todo o país. E aí, com isso, as pessoas vão poder, no entorno da sua região, ter acesso a todas as suas necessidades de saúde, seja cirurgia cardíaca, tratamento oncológico. É lógico que isso é uma condição tripartite, ou seja, tem papel do Estado,
da federação e também do município. Mas quando a gente olha e vê um hospital de média complexidade, com leitos vagos, e um hospital de alta complexidade, super abarrotado de pacientes, e quando a gente nota que esse hospital de alta complexidade está tão lotado com pacientes também de média complexidade, o ideal seria que esse paciente saísse, fosse para um hospital um pouco menos complexo e para que a vaga de alta complexidade estivesse amplamente liberada a todos os cidadãos. Agora, uma pergunta. Essa é uma análise como médico ou como parlamentar? É um pouco misturado, porque eu entendo assim como parlamentar, mas eu já venho da minha formação como gestor de hospital, trabalhando como diretor técnico, eu já tenho esse tipo de pensamento, já anterior ao meu status de parlamentar. E eu entendo que não é simplesmente, eu vou abraçar todo mundo, não tem dinheiro para tudo isso. O SUS, ele precisa dar as condições básicas para todo mundo, mas às vezes se entende que o SUS deveria ser um grande convênio. Nunca vai ter dinheiro suficiente. Todo mundo na política fala que a saúde é um buraco sem fundo. Todo o dinheiro e recurso colocado lá, ele vai desaparecer. Então, como fazer então de maneira melhor? Primeiro, trazendo investimento na parte de prevenção. Quando eu tenho que operar, por exemplo, um paciente com câncer de intestino, que é o terceiro mais frequente e é o que mais mata, e aí eu descubro que para eu fazer essa prevenção, eu bastaria colher um sangue oculto na população acima de 50, ele passasse por uma triagem e quando necessário fazer uma colonoscopia, e com isso eu sou capaz de prevenir de 80%, às vezes até 90% dos cânceres de intestino, eu falo, opa, talvez eu esteja gastando da maneira errada. Prevenção é o futuro. Agora, isso me traz aumento do recurso. Eu não vou gastar tanto recurso, posso usar em outras medidas, outras tecnologias, e com isso eu garantir melhor saúde para a população. E, deputado, o senhor falou da Frente Parlamentar de Combate ao Suicídio. Eu queria só insistir nessa questão, trazendo a população para o debate, né? Como que a população, quem nos acompanha, pode participar dessas discussões das frentes parlamentares? Como a comunidade, nas escolas, os pais das crianças podem participar desses debates? Mas eu acho que antes a gente está recebendo aqui no ponto que a gente tem um material sobre isso. Acho que a gente pode até pedir para a nossa direção rodar e aí depois o senhor responde a pergunta. Tá bom. Eu aqui na minha posição como médico, vejo que muito é dado ou observado quando se trata de doença física, mas pouco tem se falado sobre as patologias de saúde mental. E para isso precisa um investimento extremamente importante. Eu tenho conversado prontamente com o secretário de saúde e com outros amigos pares também nesta casa, na possibilidade de aumentarmos o investimento e o acolhimento das pessoas que estão passando por desordens de problemas de saúde mental. Ou seja, deputado, essas reuniões das frentes parlamentares, elas são abertas? Como que a população pode participar? Elas são abertas, elas estão disponíveis também no site da Alesp, estão disponíveis também na minha rede, quando eu estiver falando das frentes parlamentares das quais eu faço parte, e as pessoas são convidadas. Essa aqui é a Casa do Povo, a Alesp é a Casa do Povo. E é muito interessante se a população puder vir e trazer, né, o que elas imaginam ou mesmo para buscar conhecimento. E o conhecimento, ele pode mudar tudo, Mariana. Se a gente puder disponibilizar, inclusive nas nossas redes, na educação, um treinamento, o treinamento falando, olha, se você está passando algum problema, ou tem esse tipo, existe essas e essas maneiras, esses instrumentos de saúde disponíveis, você pode procurar ajuda, você pode estimular a formação de centros que tratem ou que sejam um primeiro embate nas escolas. Por isso, atualmente é muito aceito a presença de um psicólogo, por exemplo, acompanhando os alunos em todas as escolas.
Outra coisa que eu acho que deveria acontecer, já que falamos que saúde mental também tem a ver com saúde como um todo, se na unidade básica de saúde, que é uma competência dos municípios, eu tenho disponibilidade de atendimento em questões mais básicas, como pediatria, clínica médica, ginecologia, por que não privilegiar que a gente tenha acesso na unidade básica de saúde, por exemplo, do psicólogo? Ele poderia fazer o primeiro embate, o diagnóstico das primeiras patologias, ou talvez iniciar uma psicoterapia, evitando que a gente parta para um status mais grave, que necessitará de mais medicamento. E a gente sabe hoje nos trabalhos que quanto mais tempo demora para iniciar o tratamento, tratar os gatilhos, mais difícil será que esse paciente fique sem depender do uso de medicações. Mas o desejo nosso é de que nenhum de nós precisasse tomar essas medicações. Mas na necessidade, quanto antes eu tratar, melhor será o resultado final do tratamento. Agora, deputado, nessa frente, quais são as atividades que o senhor já planeja, quais as discussões, as entidades que o senhor pretende trazer aqui para a Lesp? Bom, o Conselho Federal de Medicina seria as associações ligadas à especialidade de psiquiatria, isso falando dos médicos. Também o Conselho Federal de Psicologia é extremamente importante, eles têm um papel extremamente relevante, porque eles dão o primeiro embate nisso. A sociedade civil como um todo, a Secretaria de Saúde do Estado, todos esses vão poder, de alguma forma, ajudar a construir um projeto ou de políticas públicas voltadas para a saúde mental. Eu fiquei extremamente feliz porque ontem, né, quando eu falo de ontem, eu falo do dia 20, né, no dia 20 agora de junho, a gente teve uma reunião com o secretário e ele apresentou um psiquiatra que vai estar ajudando a construir esse tipo de política. Antigamente nem esse tipo de conversa tinha. Então, eles estão notando a necessidade, estão vendo os números crescentes de problemas e isso vai demandar investimento. Investimento que não é barato. Saúde mental, pode achar que é apenas uma consultinha, mas precisa de especialistas. E o especialista não é barato. Trazer o psicólogo para dentro de uma unidade é um investimento de alguém com conhecimento em curso superior. Tem que ser reconhecido o tratamento e o custo desse profissional. Então não é barato saúde mental. E quando eu falo também de tratamento medicamentoso, a gente já tem disponível diversos medicamentos. Existem medicamentos hoje que estão sendo utilizados para acabarem com a ideação suicida em um mínimo possível de tempo, né? Como esquetamina, é um medicamento novo que ele pode tirar a pessoa da ideação. O custo é muito caro, ele não está ainda contemplado pelo sistema de saúde, e esse medicamento, por exemplo, quem não queria pagar por ele se tivesse um filho com uma ideação e que não consegue tratar de outra forma? Quem não deixaria, venderia o carro e tudo para poder? E agora, e se isso se tornar mais viável, com custo melhor, e eu puder fornecer isso para outras pessoas? Então tem muita coisa que pode acontecer em prol de cuidados em saúde mental. Deputado, nós vamos fazer um rápido intervalo aqui no Conexão Paulista. Daqui a pouquinho estamos de volta. Você que nos acompanha, continue com a gente. Estamos de volta com o programa Conexão Paulista. Lembramos a você que sintoniza agora na Rede Alesp que o entrevistado de hoje é o deputado estadual Dr. Elton, líder do PSC na Assembleia Legislativa, que segue conosco em nossos estúdios. Dr. Elton, temos aqui na casa uma CPI protocolada também, pegando na esteira que nós falávamos no primeiro bloco sobre a pauta de saúde e os diversos assuntos abordados aqui nessa Casa de Leis. Uma delas é a CPI protocolada que fala sobre o tratamento para a transição de gênero em crianças e adolescentes no HC de São Paulo.
Bom, Mariana, você tinha prometido para mim que não ia ser igual Roda Viva, mas pelo jeito está sendo. Um tema extremamente polêmico e muita gente agora está querendo discutir sobre esse assunto em virtude de que houve a notícia de que no Hospital das Clínicas estava havendo tratamento de aproximadamente 280 crianças ou adolescentes que estavam sendo submetidos a um tratamento que envolvia o bloqueio da puberdade, né, através de medicações, e depois a afirmação da incongruência de gênero para depender qual era o pensamento daquela criança. E aí, em virtude disso, foi levantado pelo Gil Diniz essa CPI aqui na Alesp. O meu papel como médico é trazer a ciência um pouco para essa discussão. Eu vou me embasar basicamente nos trabalhos científicos e precisam ser trabalhos muito bem embasados para que a gente saiba exatamente o que está acontecendo. Existe muitos comentários em cima do assunto, mas sempre o meu papel vai ser na defesa da criança. E aí a minha preocupação é que os números que são apresentados por diversos trabalhos ainda são trabalhos que não trazem um resultado categórico sobre qualidade ou sobre resultado positivo do tratamento. Inclusive, existe uma grande quantidade fora do nosso país de jovens ou adultos que já iniciaram esse tipo de tratamento e depois se arrependeram. Então, a gente precisa dar uma avaliada um pouco melhor antes de que talvez aconteça, seja por qualquer motivo ou mesmo por viés ideológico, um estímulo à realização de um tratamento que não tem comprovação científica. Então, nós vamos, em cima dos trabalhos, trazer pessoas que falam sobre o tema para que a gente possa chegar a um consenso se ocorreu abuso ou inadequado tratamento, principalmente em crianças, sabendo que esses 280 são todos abaixo de 18 anos. Existe ainda um grupo que está sendo acompanhado pelo mesmo hospital de aproximadamente 100 adultos acima de 18 anos. E aí não é competência nossa. Com 18 anos, todo mundo é responsável exatamente pelas suas decisões. Mas o grande problema é antes mesmo de que a formação da criança esteja completamente definida, uma decisão como essa, que é irreversível, precisa, antes de tudo, ser avaliada, não só por nós, mas também por todas as pessoas e todos os cidadãos, sobre se isso é benéfico ou não para o futuro desses nossos jovens. E o senhor, enquanto líder do seu partido, PSC, aqui na casa, como tem sido o diálogo com as demais lideranças, com a mesa diretora, não só de assuntos como esse, mas os outros diversos assuntos relevantes aqui em debate na Alesp? A liderança, ela ajuda a fazer um pouco a casa andar, porque é muito difícil que eu traga uma pauta e antes de qualquer discussão por meio de cada um dos partidos, ela seja colocada para discussão diretamente em plenário. E aí uma reunião por meio das lideranças que trazem geralmente aquilo já meio que pré-discutido por meio dos seus pares, componentes do seu partido, ajuda um pouco a casa a andar. As reuniões de liderança também são importantes para a gente definir o andamento dos projetos de lei de cada um dos deputados. Não dá para todos os 94 ficarem batendo na porta da presidência, dizendo, eu tenho meu projeto, quero colocar. Não, a gente coloca tudo isso planilhado de maneira um pouco mais concisa por meio dos líderes para poder a casa andar. Afinal de contas, o papel do legislador aqui não é simplesmente fazer leis, é também avaliar o executivo, mas se a gente não colocar uma ordem na casa, não sai projeto nenhum, as discussões não acontecem e eu creio que a casa também pode não andar. Bom, até aproveitando esse gancho, como que o senhor tem avaliado as discussões que têm sido levadas para o plenário nesse primeiro trimestre aí de legislatura? Eu acho que ainda, em virtude da grande mudança, inclusive de deputados novos que entraram, dos quais faço parte eu,
precisa ainda um adequado entendimento. A gente começa a entender como é que a coisa acontece dentro da casa. Todas as tramitações para um projeto sair, as frentes parlamentares, as conversas sendo estreitadas com o governo, tudo isso leva um tempo. E por causa disso não é simples, demanda muito tempo de trabalho de toda uma equipe, mas eu acredito que nesse primeiro momento eu tenho tido uma boa experiência, né? Ainda acredito que a coisa deve um pouco esquentar com os projetos mais pesados do governo que devem chegar para esta casa para votar. E aí vai ter bastante embate, mas essa é a casa do embate. Eu acho que vai ser normal. Bom, deputado, eu ia mudar de assunto, mas o senhor levantou a bola para mim, agora eu tenho que cortar. Estou falando, tá parecendo Roda Viva. Quais são esses projetos, ou pelo menos ponto 2, nós sabemos que, sem dúvida, alguns relacionados às privatizações, né? Eu acredito que brevemente vai chegar para esta casa, inclusive, a discussão sobre a situação da Sabesp. O governo do Estado é um governo que não acredita apenas em priorização, mas a priorização pensando numa redução também do tamanho do Estado. Isso eu também acredito desta forma. Então, cada um dessas empresas que possivelmente venham para a privatização, elas vão demandar primeiro uma discussão do o quanto a população vai ganhar sendo privatizada. Vai melhorar em qualidade de atendimento? Vai conseguir ampliar o atendimento? Porque hoje a gente sabe que a Sabesp não consegue atender todas as cidades do nosso estado. E aí, com a privatização, isso vai ser colocado como um pré-requisito, e aí a gente pode dar acesso ao saneamento para toda a população do estado. Se isso puder acontecer, é lógico que a gente vai acabar podendo ajudar o estado nesse tipo de trabalho. Agora, deputado, nós temos também, né, outra pauta, outro tema que será enviado para casa, bastante polêmico também, que é a questão da PEC que será enviada pelo governo, tirando 5%, remanejando, 5%, então, da educação para a saúde. O senhor é da área da saúde, não tem como não perguntar a sua opinião. Vou puxar a sardinha para a saúde. A educação também é um tema que eu tenho falado bastante. Existe muitas conversas já sobre esse projeto, é um projeto extremamente pesado, que vai ter muita gente contra, principalmente aqueles ligados à educação, mas a gente também tem que se lembrar sobre a necessidade dos investimentos na área da saúde. Uma problemática que a gente vai passar por ela é a readequação dos salários da enfermagem, que todo mundo depois da pandemia teve que aplaudir o trabalho da enfermagem. O do médico, eu vou convir com vocês, os médicos eram alguns que estavam ali na linha de frente, mas a enfermagem quase que na sua totalidade esteve na linha de frente no tratamento. E eles, eu acredito que tenham sido os profissionais que mais tiveram na linha de frente, que mais tiveram perdas também. A gente teve muitos profissionais da área de enfermagem e agora esse aumento do salário vem contemplar ou pelo menos aproximar aquilo do qual eles deveriam ser dignos, né, de receber. Mas a gente sabe que o investimento do governo federal, que é de 7,3 bilhões, que vai vir para o estado de São Paulo para complementar esse salário, ele vai ficar aquém da necessidade. Eu acredito que talvez a gente precise em torno de mais uns 10 bilhões para que eu possa não só aqueles que são os hospitais que são de trabalho do próprio estado, que são gerenciados pelo próprio estado, mas também os filantrópicos, eles possam receber e manterem-se vivos no atendimento. Porque se isso não acontecer, infelizmente, com o aumento do salário da enfermagem, o que vai acontecer é redução de leitos, porque o hospital vai ter que enxugar. Então, de onde eu vou trazer esse recurso? Às vezes, essa mudança de lei, ela pode não ser o que eu gostaria, mas talvez tenha que ser uma necessidade. Até porque não é só a enfermagem que vai fazer o aumento dos custos da saúde. Hoje, material e medicamento está explodindo os preços. Muitos deles são fixados em dólar e a gente tem que comprar para poder trazer ao SUS. A tabela SUS também,
ela não tem reajuste há tanto tempo. Como é que eu pago? Muitas empresas estão aumentando com o tempo, tem a inflação, aumenta o salário, fazem os reajustes, mas e a saúde? Se a gente não tem aumento da tabela SUS, como é que eu vou conseguir pagar se cada vez menos eu tenho menos recurso e mais exigência de entrega de saúde? Então, infelizmente, é uma pauta doída, vai exigir também que todos cedam um pouco, né? Talvez vamos ter que entrar num consenso para poder assistir não só a educação, mas principalmente a saúde. E, deputado, nessa linha do início da gestão, esses primeiros meses, eu queria te fazer uma pergunta sobre aqueles projetos, aquelas atuações que te marcaram e as quais você se debruçou. E aí eu acredito que a gente não tem como não falar da sua atuação na tragédia do litoral norte de São Paulo. Inclusive, a gente tem uma fala do senhor a respeito. Acho que, antes de fazer a pergunta, a gente pode até acompanhar. Oportunidade de presenciar diversas outras catástrofes e pude ver a dificuldade do trabalho diante de tudo isso. E a necessidade também do trabalho multidisciplinar, envolvendo policiamento, bombeiros, serviço social e até psicologia, assim como aconteceu ali do litoral norte. Bom, deputado, o que surgiu a partir dessa tragédia? O que a Alesp, o senhor, tem feito em prol da população? Bom, eu acabei encabeçando uma frente parlamentar de gestão de risco e de desastre. Por quê? Eu tenho uma experiência vasta no tratamento ou no atendimento pré-hospitalar e por causa disso eu trabalhei como um dos participantes na formação do SAMU na região do Vale do Paraíba. Eu trabalhei por 7, quase 8 anos à frente desse tipo de emergência ali na nossa região. Trabalhei conjuntamente com as forças de segurança, das quais fazem parte também os bombeiros, a Defesa Civil, e eu ganhei experiência durante esse tempo, né? Eu pude vivenciar um tempo muito feliz da minha vida, onde eu pude fazer esse atendimento para hospitalar. E acabei que, ainda não empossado, no dia 15, só fui empossado aqui no dia 15 de março, antes disso, em fevereiro, acontece esse desastre, e era um desastre premeditado, porque a gestão dos riscos não estava acontecendo. Houve o alerta de que aconteceria as chuvas. Esse alerta talvez tenha sido minimizado, inclusive por parte da mídia. E aí, em virtude disso, o que se esperava, que era em 250 milímetros de chuva, choveu 630, 650. Então, não teve como segurar. E aí, houve aqueles deslizamentos e que acabaram ceifando aí em torno de 65 pessoas, principalmente ali na Barra do Saí. Eu fui para lá do sábado para o domingo, eu fiquei sabendo a notícia na madrugada de sábado para domingo, e no domingo eu me desloquei para lá, acabei chegando mais ou menos no mesmo momento que estava chegando o governador Tarcísio, que permaneceu lá durante toda a semana, até um pouco mais de tempo. E eu pude ir lá para o centro de controle, iniciar as conversas, conhecia todo mundo, muita gente da central de controle, envolvendo Defesa Civil, policiamento, o governador estava lá juntamente com os bombeiros, com quem eu tive o prazer de trabalhar por muito tempo, que envolveu o 11º GB, que é da minha região, São José dos Campos, então eu conhecia muita gente. E aí, um primeiro momento foi como vamos ter acesso às pessoas. E aí a gente mobilizou uma força-tarefa por meio da sociedade civil, de empresários locais, para que abrissem as estradas. E aconteceu em tempo recorde, diante do que se esperava, que era abrir em 10 ou 15 dias tudo. Não, em 3 dias a gente já estava tendo acesso a quase todo mundo. E foi extremamente importante. Eu tive visitando e acompanhando a parte de saúde, nos hospitais, como no Hospital Regional. Eu estive acompanhando os trabalhos da Defesa Civil. Eu estava lá no olho do furacão. Eu estava na madrugada, no momento que a gente conseguiu abrir a cachoeira de Toque Toque Grande. Eu estava lá. Eu fui um dos primeiros a passar.
em cima de um trator, e aí eu vendo aquela necessidade, as pessoas vindo, andando no meio do mato, eu falei, a gente precisa evitar esse tipo de coisa. Como é que eu faço? Eu tenho que gerenciar o risco. E aí todo ano vai acontecer a chuva, talvez até piore nos próximos anos. O que eu tenho que fazer? Se alguém está em risco, ela precisa saber. Medidas protetivas, inclusive judiciais, precisam acontecer, precisa ter recurso para investir. Eu consegui trazer entidades que doaram em torno de 2 milhões de reais para o atendimento. Eu trouxe toneladas de doações para a região de São Sebastião, mas mesmo assim, aquilo parecia ser tão pouco. Então, por meio dessa frente parlamentar, a gente vai poder fazer diversas medidas. E dentre essas medidas, existem medidas importantes como a criação talvez de um fundo, entendeu? Um fundo para a gente poder receber doações e seja especificamente para isso, sem depender de outras entidades. Buscar cooperação internacional para preparação de equipes, desenvolver planos de contingência, fazer elaboração de leis que facilitem a liberação de recursos para esse tipo de procedimento, gerenciar, por exemplo, a parte de educação. O que eu faço para aquela população de São Sebastião, para que ela esteja mais atenta ou saiba dos riscos? Como é que eu faço para melhorar? Existem muitas coisas que nós, como legisladores, podemos ajudar o executivo a colocar em prática e minimizar riscos. No mundo inteiro existem países que já fazem esse tipo de ação, principalmente ligado a terremotos ou outras situações que são extremamente graves, como os tsunamis. Nós não somos um país que tem muito isso, mas se a gente não tem, a gente nota que uma situação como essa de deslocamento de terra, soterrando pessoas, podiam ter sido minimizadas ou evitadas se uma simples ação de obrigatoriedade de retirada daquelas famílias tivesse acontecido. Então a gente precisa cobrar, ficar de olho, porque essa aqui é a casa que é a voz do povo, e a gente vai fazer esse tipo de ação por aqui. Sobre cobrança, o senhor pode adiantar quem vocês devem convocar para falar, prestar esclarecimentos, contribuir nesse processo? Alguns já estão contribuindo. Na nossa primeira reunião, a gente teve presença da Cruz Vermelha, que permaneceu lá 2 ou 3 meses, né? A Cruz Vermelha de São Paulo. Eles continuaram os tratamentos enquanto a maioria das pessoas se esqueceu do que aconteceu lá. E esse era um dos meus pensamentos. Se a gente continuar, nós vamos mandar recursos, muitos vão mandar doações e em 2 semanas todos vão esquecer. Mas as famílias que estão lá ainda vão passar problemas. Gestão de risco também é um problema. Por exemplo, a gente teve uma recente chuva agora na região do litoral. E em locais que não estavam tendo alagamento, aconteceu o alagamento. Nani, assim, se eu não gerenciar o risco no pós-desastre, eu posso gerar um novo desastre. E foi o que aconteceu. Não foi gerenciado o escoamento por causa do soterramento, né? Que aconteceu nas vias de saída das águas. E a gente notou que, antes alagava aqui, agora está alagando aqui, aqui e aqui. Mas por quê? Porque o assoreamento não aconteceu numa fase inicial. A casa é importante? Mas o assoreamento precisa acontecer. Isso é gestão de risco. Eu sou médico. Existem muitos engenheiros que tratam somente disso. Trazer eles para ter esse olhar pode fazer com que a gente não erre da próxima vez ou não, e vai acontecer. Recentemente aqui no estado, o governo do estado está fazendo um trabalho muito bonito com a parte de incêndio. E nessa época do ano, do meio do ano, a gente sabe que muitos incêndios clandestinos, o problema com os balões, envolvendo a sazonalidade, né, o tempo frio e seco, aumenta a chance de queimadas. Isso traz perdas econômicas para o meio ambiente, para as pessoas, quando a gente trata de saúde, e tem um projeto do governo do estado que chama São Paulo Sem Fogo, que já está sendo instituído
aumentando ou empoderando as forças de segurança, juntamente com o bombeiro, defesa civil, para que eles consigam fazer um trabalho minimizando esses danos ocasionados pelas chamas. Muita coisa precisa ser feita. Nós vamos conseguir fazer tudo? Não. Mas se eu conseguir salvar algumas pessoas por meio desse tipo de trabalho, isso já é um ganho extremamente importante. Deputado, a Frente Parlamentar de Gestão de Riscos e Desastres, mas isso acaba esbarrando também na questão de habitação, que tem sido muito discutida nessa legislatura, com a nova comissão. Enfim, o senhor que esteve lá, que está trazendo esse tema para a Alesp, a Frente ela também pode contribuir nessas discussões de habitação aqui no Estado? Eu creio que sim, o CDHU vai ter que andar próximo dessa, mas a gente também vem notando que há uma abertura de conversa sobre a ampliação da disponibilidade de imóveis para essas populações que vivem em situação de risco. E com isso a gente pode reduzir bastante os danos. Podem acontecer chuvas, podem ter até eventuais outros problemas, mas a gente não quer conceber esses riscos tão grandes que não acontecem somente no litoral, acontecem em outras regiões. Por exemplo, na minha região ainda tem Campos do Jordão. Todos os anos a gente vê aqueles históricos acontecendo, mas para isso precisa ter investimento. Existem outros problemas em outras regiões, mas quando a gente fala de risco, tem tudo a ver com moradia. E aí eu acho que o papel do Estado nessa pauta, ele vai nos ajudar bastante a reduzir o risco. Deputado, mudando novamente de assunto aqui agora, o senhor teve uma grande contribuição para um outro projeto de lei apresentado aqui pela Casa também, que é o projeto de lei voltado para aquelas pessoas com transtorno do espectro autista. Sim, é porque, na verdade, esse trabalho, ele exigiu, acabou trazendo a possibilidade de que o laudo médico dado para aqueles pacientes que são portadores do espectro autista tivessem a necessidade apenas de um laudo. Afinal de contas, o autismo ele não tem cura, né? Ele não tem cura, ele na verdade precisa dar continuidade ao tratamento. Se a cada 6 meses um familiar desse, Thales, se eu pegar e falar, olha, a cada 6 meses você precisa trazer um laudo. No convênio já é difícil arrumar o laudo. No SUS é uma tarefa impossível. Não tem muitas como. vezes até constrangedora, né? Constrangedor, porque por muitas vezes, né, o autista ele pode de cara não parecer, mas no acompanhamento com especialistas da área de neuropediatria, os psicólogos que tratam disso, os terapeutas ocupacionais e tantos outros que são envolvidos nesse tipo de acompanhamento. Quando tem-se um laudo, cada vez que eu tenho que fazer um novo laudo é um sofrimento para esses familiares. Eu vou ter que provar de novo que ele tem autismo, e aí ainda corre risco de, durante esse ínterim, a gente ter que eles sofrer a poda do tratamento. E quando a gente investe muito na primeira infância, no acompanhamento e tratamento desses indivíduos, eles têm uma melhoria do seu potencial, do convívio social a longo prazo, fazendo com que eles tenham condições mais adequadas de convívio, de experiências, de oportunidades, que é o que a gente quer dar para todo mundo. E, deputado, pela atuação do senhor nesse início de mandato, a gente percebe muita sensibilidade, né? O senhor acabou de falar aqui da sua atuação, participação lá no desastre do Litoral Norte, essa questão relacionada aos autistas e das suas bandeiras aqui. A pergunta que eu queria te fazer é a seguinte, né? Como que a sensibilidade, esse tato, contribui para a política, né? E falta isso para os políticos do nosso país? Não é muito simples, né? A política ela gera muito embate, muitas brigas, uma queda de braço em prol de defesa das bandeiras. Talvez eu tenha um pouco esse lado, que é o lado meio do médico, né? O médico tem geralmente esse lado mais
assistencial, do cuidado, enxergar a dor do outro. Eu acho que eu estou parlamentar, mas eu, na minha formação, sou médico. Eu tento não esquecer de onde eu vim. E eu acredito que dessa forma me traz proximidade com a população que eu procuro assistir. Se eu esquecer um pouco ou deixar de ter esse olhar e ficar com um olhar muito pragmático, e a palavra pragmatismo dentro da política é uma palavra que a gente ouve o dia inteiro aqui dentro. Eu tenho um pouco de receio de que eu deixe de enxergar as necessidades reais da população. Eu acho que é uma coisa que é um trabalhar dia a dia para a gente não esquecer de onde veio. Deputado, o senhor mencionou algumas questões ali da região. Queria saber do Vale do Paraíba qual que é a maior dificuldade, o maior desafio hoje em dia da região. Da região do nosso Vale, Paraíba? A região do Vale do Paraíba é uma região pujante. Ela tem tecnologia, ela tem áreas da região da Grande São Paulo. Muita gente, inclusive de São Paulo, mora ou gostaria de morar lá em São José dos Campos, não é não, Marina? É verdade. É verdade. Só que tem esse olhar do interior também, né? Mas é uma cidade que está investindo muito em tecnologia. A nossa região, ao mesmo tempo que também tem um viés de turismo, né? E a gente nota, quem mora em São José dos Campos é tão legal porque a 1 hora eu tô da praia, 1 hora eu tô de Campos do Jordão, em 1 hora e pouco eu estou perto de São Paulo, e aí eu também estou na proximidade da Dutra, das grandes rodovias, posso ter acesso inclusive ao litoral do Rio de Janeiro. Então ela é uma região que por muitas vezes era entendida de passagem, tanto que tinha uma população que transitava demais, mas não criava raízes, mas agora as pessoas estão enxergando o potencial de São José. E muita gente está saindo dos grandes centros e falando, eu vou morar lá, porque lá eu tenho mais qualidade de vida, mas tenho acesso a tudo aquilo que eu quero. Então, para quem não conhece e quiser conhecer, tanto a parte de turismo, quanto a parte de tecnologia, e daí eu lembro, algumas entidades estão lá, como o CTA, o INPE, a Embraer. Nós somos uma região onde a tecnologia, o avião passa por lá, né? E tudo envolvendo esse tipo de coisa cresceu demais ali na região. E aí eu quero dizer para todo mundo que todos são muito bem-vindos ali na minha terra. Bem, deputado, para que a gente possa encerrar a sua participação, gostaria que o senhor fizesse um balanço do seu mandato. O senhor já tinha experiência no Legislativo Municipal, agora acrescenta também pela primeira vez a experiência no Legislativo Estadual. E quais os próximos passos, né? Vir a ser um secretário de saúde, o que o senhor almeja? Eu ainda não pensei sobre próximos passos, né? Tem bastante tarefa para cumprir por aqui, né? Nós estamos aqui completando talvez um pouco mais de 3, 4 meses de início dos trabalhos, e eu estou vendo que tem muita coisa ainda para acontecer. É um pouco diferente da Câmara Municipal. A Câmara Municipal ela tem uma proximidade maior com a população. Ela está um pouco mais próxima. A Lesp parece um pouco mais distante. Por isso, eu venho realizando meu trabalho não só aqui na Lesp, eu venho fazendo também no meu gabinete regional, porque eu tenho que facilitar um pouco a proximidade com o meu eleitor e com aqueles a quem eu defendo. Então, eu tenho estado bastante por lá também, montei um gabinete ali na região de São José dos Campos, e por lá eu tenho recebido prefeitos, secretários de saúde, população também com algumas demandas, entidades, diante das necessidades de investimento e também na necessidade de construção de projetos de lei ali para a região, mas também para todo o estado. É diferente, e eu só deixei talvez de dar um pouco mais de plantão noturno e venho vir, e às vezes tenho que passar a noite aqui em São Paulo, né? Fico morrendo de vontade de voltar logo para casa e ver, encontrar de novo com a minha esposa, com meus 3 filhos,
né? Tem a Graziella, tem o Rodrigo, tem a Laura, a Regina, minha esposa. Eu fico contando a hora, mas é um trabalho, é uma missão. E um dado muito curioso, né, deputado? Dos 47 mil votos para deputado, 35 na sua cidade. Eu fui bastante procurado ali na região de São José dos Campos. Acredito que o trabalho que eu exerci durante os 2 mandatos como vereador mostrou um pouco os meus interesses estando ali na política. E existe a confiança dos pacientes, a confiança daqueles que votaram anteriormente em mim, a confiança de que há um entendimento que, olha, trazer alguém com uma viés, o entendimento específico na área da saúde, na Alessio seria importante para ter aqui. E aí, dos 94, tem 2 médicos, né? O único que talvez exerça ainda a medicina, eventualmente, ainda opero, ainda atendo, seja somente eu. Então, é isso que eu falei, manter ainda a proximidade, ter contato, saber de onde eu vim, e daí isso pode ser muito importante para o entendimento de para onde eu quero ir, não esquecendo do meu passado, né, não? É isso, Mariana. Perfeito, gostaria de agradecer demais já a sua presença aqui no Conexão Paulista, Dr. Elton, Prazer. líder do PSC na Assembleia Legislativa. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Thales, Nani e Mariana. E a gente retorna de novo para discutir outras pautas importantes aí. Muito obrigada pela presença dos meus colegas também, Thales Maurício, Nani Cox. Muito obrigada pela sua presença, pela sua audiência, claro, em mais um Conexão Paulista. Até o próximo. Obrigada.